A risada na escuridão. Narrador sinistro. Nem todas as histórias de amor têm um final feliz. Algumas são escritas com sangue. Bem-vindos à maldição de Alice. Ah, como é delicioso ver os jovens brincando com a morte. Vamos nos divertir, não? Mas lembre-se, a diversão sempre tem um preço. Ha 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 ha. Alice não se via como especial. Ela era apenas uma garota comum de 17 anos, com cabelos negros como a noite, e olhos que refletiam uma mistura de inocência e uma curiosidade insaciável. A adolescência estava se tornando algo intenso para ela, mas nada a havia preparado para Damien. Seu namorado era diferente, de um jeito que Alice não conseguia entender. A atração entre eles era inegável, mas havia algo mais sombrio em sua presença, algo que a fazia sentir-se frágil e, ao mesmo tempo, fascinada. Ele nunca dizia muito sobre si mesmo, e cada vez que Alice tentava perguntar, Damien desviava. Seus olhos sombrios a observavam com um brilho peculiar, como se ela fosse uma peça no seu jogo. E Alice? Ela se sentia perdida em suas palavras e gestos, como se estivesse sendo puxada para um abismo, sem conseguir se afastar. Uma noite, ele a convidou para uma festa. Não qualquer festa, mas uma secreta, realizada em um casarão abandonado no meio da floresta. Ele lhe disse que seria uma noite inesquecível, mas antes que Alice pudesse processar o convite, ele já a estava levando para longe. A curiosidade a dominou. Era um lugar estranho, com árvores altas que pareciam murmurar histórias antigas, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer, mas Alice não sabia o que. No casarão, a atmosfera estava carregada de uma energia estranha. A música ecoava pelas paredes, e as velas acesas lançavam sombras dançantes no chão. Mas o que realmente a desconcertou foi a presença dos outros. Amigos de Damien, cujos rostos estavam cobertos por um brilho inquietante. Eles a observavam com atenção, como se esperassem algo dela, algo que ela não entendia, mas que parecia ser esperado. Damien a levou até o centro da sala. Seus amigos a cercaram, e ela se sentiu como uma peça de um tabuleiro, uma marionete em um jogo que não compreendia. No centro do salão havia uma cadeira dourada, como um trono de algo que nunca existiu, e quando Alice hesitou, Damien a empurrou suavemente para o assento. Ele sorriu para ela, um sorriso que misturava suavidade e algo perturbador. Agora, meu amor, ele disse com uma voz suave, mas carregada de uma sensação que parecia estar em outra frequência. É hora de mostrar sua verdadeira essência. Alice não entendeu, mas a pressão nos olhares dela a fez hesitar. Ela se levantou e instintivamente começou a se mover. Não por vontade própria, mas porque sentia uma força invisível a guiando. O ar parecia pesado. Cada passo que dava a afastava mais de sua realidade, e quando suas mãos começaram a descer lentamente até a barra de seu vestido, ela sentiu como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis, pressentindo um perigo iminente. De repente, os murmúrios ao seu redor ficaram mais altos. As palavras que os amigos de Damien murmuravam não eram palavras de festa, mas de encantamentos. Os olhos deles estavam agora vermelhos, com um brilho que Alice nunca vira antes. O ambiente havia mudado. A música cessou abruptamente e um silêncio mortal tomou conta do lugar. Foi nesse momento que Alice notou símbolos desenhados no chão, símbolos que pareciam ter vida própria, contorcendo-se sob a luz das velas. Seu coração acelerou, o pânico começando a se infiltrar em sua mente. Damien, com um sorriso louco, ergueu uma adaga. Não se preocupe, amor, ele disse, sua voz carregada de uma calmaria horrível. Seu sangue nos unirá para sempre. Alice tentou resistir, mas as mãos invisíveis da escuridão a seguraram, implacáveis. Ela não conseguia se mover, nem gritar. A sensação de pavor a tomou de assalto, e seu corpo parecia paralisado pela aura que a rodeava. Mas então, o chão tremeu. Uma força sombria irrompeu das sombras, um vulto que se moveu como uma fera,
ágil e sem misericórdia. Alice viu o desconhecido surgir, seus olhos prateados brilhando como a lua cheia. Ele se moveu rapidamente, desferindo golpes precisos, eliminando os seguidores de Damian com uma destreza aterradora. Os corpos caíam ao redor dela, e o sangue se espalhava pelo chão, mas Alice estava em choque, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Você está segura agora, ele disse. Sua voz baixa e grave. Ele a puxou para fora do casarão, carregando-a como se fosse leve como uma pena, sem dar explicações. Ela sentiu uma mistura de medo e fascínio. Quem era ele? Por que a salvara? Dentro do carro, o silêncio predominava. Ela sentia o cheiro da floresta, o cheiro do sangue. Mas mais do que isso, sentia a presença desse estranho, que a vigiava com uma intensidade que ela não conseguia escapar. E, quando ele tirou a máscara, algo a congelou por dentro. Era ele, o homem que ela sempre sentira observando de longe. O homem que ela nunca soubera o nome, mas que sempre esteve presente. Você estava sendo usada, Alice, ele falou, olhando diretamente nos olhos dela. Mas agora, você está comigo, e nunca mais estará sozinha. Alice não sabia se estava aterrorizada ou aliviada. Havia algo nele, algo que a atraía, algo de proibido e perigoso. O desejo se misturava com o medo, criando uma sensação nova e avassaladora. Ela não sabia em quem podia confiar, mas algo dentro dela sussurrava que a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que mudaria sua vida para sempre. Ele a encarou com um olhar penetrante, suas mãos tocando delicadamente seu rosto, segurando seu queixo. Agora, ele disse com um sorriso enigmático: "Você é minha." Narrador sinistro. Ah, não é adorável? A inocente enganada, o herói que não é tão herói assim. A vida é um jogo delicioso, não acham? E eu sempre me divirto observando. Ha 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 ha.